A graça do Senhor Jesus seja sobre nossa vida. Amados, aqui estamos mais uma vez para trazermos mais um resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos apresentar aqui a lição de número 2 do nosso terceiro trimestre, em que, como já vimos na primeira lição, nós estamos tratando sobre a mordomia cristã. Então hoje o nosso assunto é esse, né? E hoje, como nós vimos aqui o título da lição número 2, 14 de julho, nós vamos estudar a mordomia do corpo. Nós já estudamos na primeira lição o que é a mordomia, o que é o mordomo, mas hoje nós vamos estudar a mordomia do corpo. E nosso texto áureo, ele se encontra em Romanos 12:1, que fala: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. E a nossa verdade prática, ela se encontra, ela diz o seguinte: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 20. E temos também o nosso objetivo geral, que é expor a mordomia do corpo cristão sobre o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Depois nós temos aí os demais objetivos específicos que nós vamos estudar nessa lição. Eu creio que vai ser uma lição muito importante que nós vamos estudar nesse trimestre. A mordomia do corpo. Como devemos administrar aquilo que não é nosso, mas está na nossa responsabilidade. O verdadeiro mordomo é esse, que administra o que não é dele como se fosse dele, porque um dia também ele vai dar conta da sua administração. Então é isso que nós vamos estudar, é algo muito interessante, nós vamos gostar muito. Bem, nós vamos começar aqui na nossa dimensão material do corpo, que está na nossa primeira parte. Mas antes, na introdução, fala que devemos, nessa revista, destacar o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus, certo? Então a Bíblia mostra que o homem, ele foi criado do pó da terra. O seu corpo foi criado da terra, do pó da terra. E por causa disso, muitos desprezam o corpo. Então nós vamos aprender nessa lição o valor que nós temos que dar ao nosso corpo. Tem pessoas que falam assim: esse corpo não serve, esse corpo não presta. Eu já ouvi muitos cristãos dizer isso. Ele tem o maior horror do corpo dele. Mas o corpo dele foi uma coisa que foi feita de uma forma maravilhosa. Nós vamos ver nessa lição. Então o corpo humano, o nosso corpo, ele não é para ser desprezado. Ele não é para ser desvalorizado. Porque o corpo, ele é tão importante quanto a nossa alma e o nosso espírito. Porque o homem sem o corpo, ele está incompleto. Entendeu? Isso aí já define tudo, né? O homem sem o corpo, ele está incompleto. Ele precisa do corpo. É óbvio que lá na eternidade nós vamos receber um corpo glorificado, né? O mesmo corpo que Jesus recebeu. Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, né, transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Mas por enquanto o corpo é esse aqui, abatido, mas ele é muito importante para nós. Nunca devemos desprezar o nosso corpo, certo? Bem, então o objetivo nosso nessa lição é aprender, zelar e cuidar do nosso corpo. Se você aprendeu dentro da Bíblia, você tem que cuidar do teu corpo, zelar por ele, isso aí é mordomia. Porque quem fez o corpo é Deus. Mas quem é responsável por cuidar dele é você, sou eu, certo? Então nós vamos aprender isso. Bem, a formação do corpo
né? A Bíblia diz que o corpo foi criado por Deus. Isso aí é a primeira noção que nós temos que ter convicta dentro de nós. Essa convicção de que o corpo foi criado por Deus, entendeu? Foi uma obra maravilhosa feita por Deus. O salmista diz assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. E no mesmo salmo, ele diz, traz à memória a contemplação divina do corpo humano, que ainda informe, né? Inclusive, né? Deus já conhece a nossa história toda antes de nos formar, para você ver o valor do corpo. Na segunda aqui, nós vamos ver a estrutura do corpo. É algo surpreendente, a estrutura do nosso corpo, certo? O corpo humano é muito mais complexo do que qualquer máquina, do que qualquer computador aí. Você pode ter certeza disso. Se você se dedicar a estudar o que é o corpo humano, você vai ficar perplexo, entendeu? Tu não vai nem acreditar. Então, a estrutura do nosso corpo é muito mais complexa que qualquer máquina que você já ouviu aí falar, né? Então, nós vamos ver aqui como é surpreendente a estrutura do nosso corpo, certo? Olha só, por exemplo, o organismo humano, ele se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e os seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias e 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Você já imaginou isso? Entendeu? Então a estrutura humana revela essa complexidade em que põe por terra a teoria da evolução. Jamais dá para explicar isso, entendeu? Só Deus, um Deus onisciente, sábio, é que poderia criar um corpo dessa maneira, entendeu? Olha, eu fiz uma pesquisa aqui, eu trouxe mais alguma coisinha aqui. Olha só, Dr. Marshall Nirenga, prêmio Nobel de Biologia, eu peguei isso da internet, em que em nosso corpo 60 trilhões de células vivas, em cada uma delas há 1,70 m de DNA. Se esticarmos a fita DNA do nosso corpo, teremos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA, na qual estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, como a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Já imaginou isso? Certo? E o Dr. Levis diz que poderíamos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos de todos. Olha só, você poderia empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos de todos os 7 bilhões de pessoas. Os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Você imaginou isso? Isso tudo prova que, obviamente, os códigos da vida não se originam de um caos, nem do acaso, somos obra-prima de Deus. É por isso que o salmista diz, nós fomos formados de um modo maravilhoso e terrível, por causa disso, entendeu? Então você vê a noção das coisas aqui, como é que é. Então, o corpo tem que ser valorizado. A pessoa não pode desprezar o seu corpo, não maltratar ele, entendeu? Isso aí não pode, porque senão você vai desprezar aquilo que Deus fez com tanto carinho, certo? Bem, vamos ver agora a dimensão espiritual do corpo. Isso aqui é importante, né? Nós vamos ver aqui algumas metáforas importantes. Primeiro, o corpo, segundo as escrituras, né,
nós vamos ver aqui essas metáforas. Primeiro, o corpo do pecado. A Bíblia, ela mostra aqui que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, essa expressão velho homem foi com ele crucificado, olha, isso aí é uma metáfora muito interessante. Mas nós temos que pensar o seguinte, olha, o corpo, ele foi crucificado. Mas você sabia que o velho homem tem hora que ele quer sair da cruz? A coisa que o velho homem que foi crucificado, a coisa que ele mais deseja é sair da cruz, né? Às vezes tu olha assim, pô, fulano saiu do espírito, fulano tá meio diferente, é porque é o velho homem, ó, que está querendo sair da cruz. Mas olha, vamos manter o velho homem crucificado. A Bíblia é bem clara aqui, ó. O nosso velho homem foi com ele crucificado. A nossa natureza pecaminosa, ela não pode voltar, entendeu? Porque o velho homem, se sair da cruz, ele vai ficar pior do que era ontem. Cuidado com o velho homem. Deixa ele lá na cruz. Não tira não, entendeu? Então, nessa expressão, o corpo do pecado é o instrumento de iniquidade. Então, nós que nascemos de novo, hoje nós não podemos usar mais o nosso corpo, né, como instrumento de iniquidade. Quando nós não éramos cristãos, o nosso corpo era um instrumento do pecado, entendeu? A gente pecava à vontade. Mas a Bíblia hoje, ela proíbe que o crente venha usar o seu corpo como um instrumento de pecado. Jamais, né? Então, mas para isso acontecer, tem que manter o velho homem lá crucificado, entendeu? Então, esse corpo também, ele é chamado de, na Bíblia, né, por homem exterior. É aquele corpo que se corrompe, que envelhece, né? Nosso corpo, ele é corrompido. Ele não é aquele corpo que foi criado de Adão lá e permanecia intacto, não. O nosso corpo envelhece, adoece, porque pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? Então é um cuidado que nós devemos ter. Então também, outra metáfora importante aqui é a casa terrestre. Quando a Bíblia chama o nosso corpo, né, de casa terrestre, né, essa expressão refere-se, né, à temporalidade. Nós somos, passageiro, casa terrestre, passa rápido, entendeu? É passageiro, não é algo permanente. Mas se a nossa casa terrestre se corrompe, né, a outra permanece eternamente. A nossa alma, ela vai permanecer, o nosso espírito. Esse corpo aqui, ele vai perecer. Mas nós temos a esperança que vamos receber um corpo glorificado da parte de Deus. Esse corpo aqui não é eterno, ele vai ser transformado, né, em coisa muito melhor. Assim como Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, ele teve que assumir o corpo humano, mesmo sem pecado, nós no dia vamos assumir o corpo dele. Veja, ele assumiu o nosso e agora nós vamos assumir o dele, na eternidade. No arrebatamento, nós vamos ser transformados, né? Então, a outra maravilha aqui, essa consciência que nós temos que ter, é que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, certo? Primeiro ele é chamado de corpo do pecado, casa terrestre, mas ele foi redimido, entendeu? Então, a Bíblia diz, não se pergunta de retórica, né? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que honra que nós recebemos depois que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós recebemos esse privilégio de ser o templo do Espírito Santo. Que maravilha, né? Então, essa expressão é muito importante. Não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos? Olha só, querido, nós fomos comprados por bom preço. Jesus comprou não só o corpo, ele comprou a pessoa.
Nós somos comprados por bom preço. Qual foi o bom preço que Jesus pagou? O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ali sim, Jesus pagou o preço para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa presença maravilhosa e divina, onipotente, dentro de nós. Habita em nós a terceira pessoa da Trindade. O mesmo Espírito que habitou em Jesus é o mesmo que habita em nós, devido ao seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Entendeu? Então essa consciência o crente tem que ter. Então nós não podemos mais usar o nosso corpo como instrumento de iniquidade. Bem, pecado contra o corpo. A Bíblia diz, né, que a prostituição, adultério, fornicação, né, isso é pecar contra o corpo. Entendeu? Você está usando o teu corpo para se prostituir, está usando o teu corpo para adulterar, está usando o teu corpo para fornicar. Isso aí se chama pecar contra o corpo. Entendeu? Então, usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição, certo? Mas a Bíblia diz aqui claramente, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Olha só que responsabilidade a nossa, né? O nosso corpo ele não é mais para a prostituição. O nosso corpo é para o Senhor, que olha só, acabou, nem é para mim o corpo não. Jesus já comprou o meu corpo. O meu corpo não é meu. O meu corpo agora é para o Senhor. Por isso que eu tenho que saber lidar com o meu corpo. Entendeu? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, não. Ele não é mais meu, ele é de Deus. Eu sou mordomo dele, eu tenho que cuidar dele. Mas eu vou dar conta a Deus tudo que eu faço mediante o meu corpo. A Bíblia diz que você e eu vamos dar conta um dia de tudo aquilo que a gente faz através do nosso corpo. Entendeu? Então, muito cuidado com o que a gente devemos fazer com o nosso corpo, porque ele não é nosso. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Certo? Então o corpo não é para prostituição. Vamos lá. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, né? Que é o relacionamento extraconjugal, certo? E o de fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros, certo? Fornicação. É solteiro, é fornicário. Certo? Agora, a homossexualidade. Então, o Antigo Testamento sempre condenou a homossexualidade e o Novo Testamento da mesma forma. Entendeu? A Bíblia diz aqui, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, a lista é extensa aqui, né? Vocês notaram, né? Então, nenhuma dessas criaturas aqui que vive nessa prática, que não se arrependeram deles, não vão entrar no reino de Deus. Mas vai para o lago de fogo, segundo Apocalipse. Entendeu? Agora aqui um assunto sobre a transexualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou disforia de gênero. Isso aqui é a pessoa nasce homem, certo? Mas ele não aceita o seu corpo de homem. Nasce mulher, mas não aceita o seu corpo de mulher, porque ele se sente homem. Ela sente vontade de ser homem. Entendeu? Então, o homem se sente mulher, e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o seu próprio corpo de mulher. Entendeu? Desejando assim mudar de sexo. Esse aqui é o grande problema, entendeu? Agora, isso aí atinge aquelas pessoas que estão em formação como criança e adolescente. Isso traz uma confusão tremenda na mente da criança. Entendeu? Então, isso aí é uma obra de Satanás, para uma estratégia do diabo para destruir a família. Entendeu? O autor diz aqui, ó, isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula máter.
a principal da sociedade, entendeu? Pois trata-se de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus, com uma identidade binária, macho e fêmea. Deus não tem terceiro sexo. Deus fez macho e fêmea e é ponto final. Tudo que vem depois disso é abominação. Tem nada a ver, coisa do diabo mesmo, para desestabilizar e destruir a família e deixar as pessoas que estão com a sua mente em formação ainda, como criança e adolescente, com a mente confusa, certo? Se a pessoa não está se sentindo bem com o seu corpo de homem, isso é coisa maligna, é o diabo. Se a pessoa não está se sentindo, é mulher e não se sente bem com o seu corpo de mulher, quer se transformar em corpo de homem, isso é coisa de Satanás. A pessoa tem que buscar a Deus e se libertar disso. Entendeu? Porque Deus, a coisa certa é essa, é macho e fêmea. E acabou. Entendeu? Essa ideologia de gênero aí, isso aí é uma coisa satânica também, é o diabo. Entendeu? O diabo veio matar e roubar e destruir. Ele quer acabar com a vida das pessoas. Então, outro detalhe importante aqui é santificação do corpo. Então, o corpo ele tem que ser santificado. E quais são os meios de santificação? Bem, Deus é que santifica. A Bíblia diz, Deus é que santifica. Santifica através do sangue de Jesus, que nos faz diferente, nos separa, e através do Espírito Santo, entendeu? Que faz aquela santificação eterna, interna, vai te libertando, vai te separando cada dia mais para Deus e te afastando do pecado. E aquela santificação que vem também através da palavra. Quando você vai lendo a palavra, você vai se enchendo dela e você vai se santificando. Às vezes você está vivendo até um pecado que tu nem percebeu ainda. Quando tu lê na Bíblia, você, epa, eu estou enquadrado aqui. A palavra ela é considerada como um espelho. Você acorda de manhã, olha para a tua cara, tu sabe como é que ela está. A Bíblia é um espelho. Você, quando abre a Bíblia e começa a ler, você vê a tua cara ali, se ela está bem ou mal. Então a Bíblia te santifica também. Ela leva você a se separar do pecado, a se afastar dele e se aproximar de Deus, que é o mais importante na santificação. Entendeu? Então, a responsabilidade humana na santificação. Toda obra de Deus na nossa vida, querendo as pessoas aceitar ou não, tem a parte de Deus e tem a nossa. Tudo que Deus exige de nós, ele tem a parte dele e nós temos a nossa. Agora, tenha certeza, Deus faz a parte dele. Então, nós temos que fazer a nossa. Tem pessoas que ficam muito preocupadas com a parte de Deus. Querido, não se preocupa com a parte de Deus, não. A parte de Deus ele vai fazer. Se preocupa com a tua parte. Se afasta daquilo que te afasta de Deus. Se aproxima de Deus. Porque toda vez que você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado. Toda vez que você se afasta de Deus, você se aproxima do pecado. Então, a santidade é isso. É separação. Mas não é só separação. A pessoa tem que se separar do pecado, mas se dedicar a Deus. Não adianta eu fugir do pecado e não me dedicar a Deus. Eu vou me enfraquecer de novo. Então a santificação correta é essa. Você sai do pecado e se dedica a Deus. Entendeu? Porque não adianta você viver separar. Eu não faço isso, não faço aquilo, mas não faz nada para Deus também. Não adianta. Então você tem que não fazer isso, não fazer aquilo, que é errado, mas você tem que fazer a vontade de Deus. Não vai cruzar os braços não, vai trabalhar na obra de Deus, vai se envolver na obra de Deus. Quantos vivem na sombra do que eu não faço isso e não faço aquilo, mas não faz nada para Deus? Entendeu? É preguiçoso na obra de Deus. Vai fazer a obra de Deus, querido, e você não vai ter tempo nem de pensar no pecado, ok? Então, na santificação, o homem precisa da vontade, dar lugar à vontade de Deus, entendeu? Tem que ter fé. A fé vai até o final da tua vida, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus, entendeu? Você tem que ter fé em Deus, se dedicar, andar em espírito. A Bíblia diz, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, anda em espírito e cada dia mais você vai crescer em santidade. Cada dia mais você vai se afastar do pecado e vai se aproximar de Deus. Isso é um processo até a volta de Jesus,
ou até o dia que você partir. Bem, nós vamos agora para o final, né? Não, o nosso vídeo vai ficar muito longo, então vamos já entrar aqui no culto racional. Aqui tem uma receita para o sacrifício vivo. Você deve se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. No Velho Testamento, os animais eram apresentados ao sacerdote, mas era uma coisa inconsciente. Aqui você tem que se apresentar, é você que se apresenta, você não apresenta ninguém, como um sacrifício vivo. Querido, para você estar vivo para Deus, tem que estar morto para o pecado. Não dá para estar vivo para os dois ao mesmo tempo. Então, para mim me apresentar a Deus como um sacrifício vivo, apresentar o meu corpo, a minha vida, aqui, Senhor, aqui estou eu, como um sacrifício vivo, para que tu me use do jeito que tu quiser. Eu tenho que estar morto para o pecado. Não tem como eu estar vivo para Deus e vivo para o pecado. Não tem como. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, para mim estar vivo para Deus, eu tenho que estar morto para o pecado. Então, desde o momento que eu estou morto para o pecado, consequentemente eu estou vivo para Deus. Entendeu? E outra coisa também, um sacrifício santo. Deus não aceita imundície. Entendeu? Deus não aceita. Deus quer uma vida santificada e pura, livre do pecado. Então, Deus não aceita um vaso sujo, nem vaso emborcado. Vaso emborcado não tem como encher ele. E vaso sujo, para Deus encher um vaso, ele tem que limpar o vaso primeiro. Tem muita gente que o vaso está sujo. Então, o sacrifício tem que ser um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto, e um sacrifício santo, separado do pecado. Entendeu? Não tem como eu viver uma vida suja, imunda, no pecado, e me apresentar a Deus como um sacrifício santo que ele não vai aceitar. Certo? Deus não vai passar por cima disso. E se eu estou vivendo uma vida suja, eu tenho que me consertar com Deus. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E também um sacrifício agradável. Entendeu? Então, nós temos que entender isso. Não podemos me conformar com esse mundo. O sacrifício apresentado a Deus tem que ser algo agradável aos olhos de Deus, em todos os aspectos, nas minhas intenções, no meu desejo. O meu corpo não pode ser apresentado a Deus de qualquer maneira. Eu tenho que ter consciência de que eu fui comprado por bom preço, que eu devo glorificar a Deus no meu corpo, e que o meu corpo não é meu, que Jesus me comprou, e que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e que o meu corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Eu tenho que ter essa consciência para que o sacrifício seja agradável aos olhos de Deus. Entendeu? Então, a imagem do sacrifício mostrado aqui ensina que como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com esse mundo, certo? Mas renovada com o Espírito de Deus, não com o Espírito desse mundo, entendeu? Porque diz aqui, ó, deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Agora, ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito desse mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifício cotidianamente. Assim é o nosso culto racional. Então, nós temos que viver uma vida de sacrifício santo, vivo, santo e agradável. Isso aí é todo dia, querido. Nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício diante do Senhor. Então, amado, que Deus te abençoe e que você possa entender que esse corpo não é teu, que ele foi comprado por bom preço, que o Espírito Santo habita em você e que você é o mordomo desse corpo e que um dia você vai prestar conta desse corpo. Então, que Deus te abençoe, tá bom? E se você não se inscreveu ainda em nosso canal, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Se inscreve aí no meu canal, me ajuda a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Inscreva-se, dá o seu like, compartilhe e também eu te peço mais uma coisa, dê um sinal, um toquinho no sininho aí para você receber os nossos vídeos novos, ok? Um abraço e até a próxima lição.